Meu nome é Lavínia Cardoso, tenho 27 anos e jamais imaginei que um simples jantar de comemoração destruiria toda a minha vida. Eu e Theo estávamos casados há 4 anos, uma história de amor que começou na faculdade de arquitetura e que, segundo todos à nossa volta, era perfeita demais para ser verdade. Irônico como as pessoas às vezes enxergam melhor do que nós mesmos. Construímos uma vida que muitos invejavam em São Paulo. Eu havia aberto meu próprio estúdio de arquitetura aos 25 anos, algo que me enchia de orgulho, enquanto Theo se destacava como gerente de investimentos em um dos maiores bancos do país. Morávamos em um apartamento no Itaim Bibi que custou quase 1,8 milhão. Apartamento este que eu ajudei a pagar com muito suor, noites sem dormir e projetos que quase me levaram à exaustão. Foi numa quinta-feira aparentemente comum que tudo começou a desmoronar. Theo tinha saído mais cedo naquela manhã para uma reunião importante e eu estava finalizando um projeto no meu escritório quando recebi uma ligação da minha assistente, Débora. Lavínia, esqueci de te avisar. A joalheria ligou, confirmando que a pulseira que você encomendou já está pronta para a retirada. Fiquei confusa. Que pulseira, Débora? Ué, a pulseira de ouro branco com safiras. A nota fiscal está no seu nome, mas foi o Theo quem escolheu. Ele disse que era surpresa para o aniversário de vocês na semana que vem. Meu coração se aqueceu instantaneamente. Nos últimos meses, Theo andava distante, sempre ocupado com reuniões e jantares de negócios. Pensei que talvez estivesse exagerando nas minhas suspeitas. Afinal, ele estava planejando uma surpresa para nosso aniversário de casamento. Decidi ir pessoalmente à joalheria no shopping Iguatemi para agradecer ao gerente pela atenção. Quando cheguei, o homem me recebeu com um sorriso educado, mas seus olhos denunciavam um certo constrangimento. Senhora Cardoso, que prazer! Veio ver como ficou a pulseira? Sim, meu marido encomendou como surpresa, mas acabei descobrindo. O gerente pegou uma caixa de veludo azul e a abriu, revelando uma belíssima pulseira cravejada de pequenas safiras. Era deslumbrante e devia custar uma pequena fortuna. Ficou magnífica, não é? Seu marido tem bom gosto. E foi muito gentil da parte dele. Presentear as 2 mulheres de sua vida com joias combinando. Senti como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Perdão, as 2 mulheres... O gerente percebeu o erro imediatamente. Seu rosto empalideceu. Ah, desculpe. Pensei que... Bem, o Sr. Theo comprou um colar com o mesmo design para outra pessoa. Assumi que fosse familiar, talvez sua mãe ou irmã, mas não havia nenhuma mãe ou irmã. Meus sogros moravam em Portugal e minha família em Belo Horizonte. Quem seria essa outra mulher? O senhor poderia me mostrar o recibo da outra peça? Por favor. Relutante, o gerente abriu o sistema. Minha visão ficou turva quando li o nome, Helena Vasconcelos. Um nome que eu conhecia muito bem. Helena era a advogada que trabalhava no mesmo banco que Theo, aquela que ele sempre mencionava, como a melhor do departamento jurídico. A mesma que esteve em nossa casa no Natal passado, bebendo nosso vinho e sorrindo para mim, enquanto provavelmente já dormia com meu marido. Saí da joalheria sentindo-me completamente anestesiada. O estacionamento do shopping parecia girar ao meu redor. Encostei na parede fria e respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Theo estava me traindo com Helena, e não era uma aventura qualquer. Ele estava comprando joias, combinando para nós 2, como se fôssemos igualmente importantes em sua vida. Peguei meu celular e liguei para Débora. Preciso que você descubra onde o Theo está agora. Diga que surgiu uma emergência com o projeto do Morumbi e que preciso falar com ele imediatamente. 15 minutos depois, Débora me retornou. Lavínia, ele está no Fasano, em um almoço com investidores, segundo a secretária dele.
o Fasano, um dos restaurantes mais caros e exclusivos de São Paulo. Lugar perfeito para um encontro romântico, discreto o suficiente para não levantar suspeitas. Dirigi até lá com as mãos tremendo no volante. Uma parte de mim queria acreditar que eu estava errada, que tudo tinha uma explicação, que Theo realmente estava em um almoço de negócios. Talvez a tal Helena nem estivesse lá. Talvez a joia fosse para a mãe dela ou para alguma amiga em comum. Entrei no restaurante com o coração disparado. O maître me reconheceu. Theo e eu frequentávamos o local em ocasiões especiais. Senhora Cardoso, não esperávamos a senhora. Hoje, o senhor Theo já está à sua espera? Na verdade, quero fazer uma surpresa. Pode me acomodar em uma mesa discreta, de onde eu possa vê-lo primeiro? O homem hesitou por um momento, mas assentiu. Conhecia bem aquele olhar. Provavelmente, não era a primeira esposa que entrava ali com o mesmo pedido. Da mesa onde me sentei, podia observar todo o salão principal. Foi quando os vi. Theo estava virado de costas para mim, mas reconheceria aqueles ombros largos em qualquer lugar. À sua frente, uma mulher de cabelos castanhos brilhantes ria, enquanto ele segurava sua mão sobre a mesa. Helena. Estavam sentados em nossa mesa favorita, aquela perto da janela, que dava para o jardim interno. Meu corpo inteiro tremia, não de tristeza, mas de uma raiva que eu jamais havia sentido antes. Observei-os por alguns minutos, registrando cada toque, cada olhar, cada sorriso cúmplice. Então, tirei meu celular da bolsa e comecei a fotografar. Precisava de provas. Não apenas para um possível divórcio, mas para mim mesma. Para os momentos em que minha mente tentasse me convencer de que eu estava exagerando. Enquanto observava Theo e Helena no restaurante, pedi uma taça de vinho para acalmar meus nervos. O garçom me trouxe um Merlot que custava 70 tequinho a taça. Pensei em quantas taças daquelas Theo havia pago para Helena com o dinheiro que construímos, juntos. Percebi o momento exato em que ele pegou uma pequena caixa azul de veludo do bolso, idêntica à que eu tinha acabado de ver na joalheria. Minha respiração ficou presa na garganta, enquanto ele entregava o presente a ela. Helena abriu a caixa e seus olhos brilharam ao ver o colar de safiras que combinava com a minha pulseira. Ela se inclinou por cima da mesa e o beijou nos lábios. Um beijo longo demais para um local público. Naquele momento tomei minha decisão. Não faria uma cena, não os confrontaria ali, no meio do restaurante cheio de pessoas da alta sociedade paulistana. Não daria a eles o prazer de me verem desmoronar. Paguei minha taça de vinho, deixei uma gorjeta generosa e saí discretamente, as imagens gravadas no meu celular e na minha memória. Dirigi até nosso apartamento no Itaim, aquele pelo qual tanto trabalhei. Entrei no closet compartilhado e comecei a analisar metodicamente as coisas de Theo. Foi quando encontrei, escondido no bolso interno de um blazer que ele raramente usava, um cartão-chave de hotel com o nome Palácio Tangará, impresso. Em parte de trás, escrito à mão, estava o número 1205 e a data do dia seguinte, uma sexta-feira. Liguei para minha melhor amiga, Camila, a única pessoa em quem realmente confiava. Preciso da sua ajuda e discrição absoluta, disse assim que ela atendeu. Camila chegou ao meu apartamento em menos de uma hora. Quando viu meu estado, não fez perguntas. Apenas me abraçou enquanto eu finalmente desabava em lágrimas. Aquele filho da puta está me traindo com a Helena do jurídico, consegui dizer entre soluços. E amanhã eles têm um encontro no Palácio Tangará. Mostrei a ela as fotos que tinha tirado no restaurante e o cartão-chave do hotel. Camila, que era jornalista investigativa, analisou tudo com olhos profissionais. Você já decidiu o que vai fazer? Ainda não, respondi, enxugando as lágrimas. Parte de mim quer confrontá-lo agora mesmo, jogar tudo na cara dele. Outra parte quer pegar os dois no flagra amanhã. Camila balançou a cabeça. Lavínia, você é melhor que isso.
Não se rebaixe ao nível deles. Pense estrategicamente. Foi então que ela me ajudou a elaborar um plano. Não seria uma vingança impulsiva, mas algo calculado que me permitiria sair daquela situação com dignidade e, mais importante, com o que era justamente meu. Passei a noite inteira revisando nossas contas bancárias, investimentos, propriedades. Descobri que, nos últimos 6 meses, Theo havia transferido mais de R$ 180 mil para uma conta desconhecida. Dinheiro que, certamente, havia sido usado para bancar sua vida dupla com Helena. Quando Theo chegou em casa por volta das 10 da noite, eu já estava na cama fingindo dormir. Ele tomou um banho demorado, como sempre fazia depois de encontrar com ela, e deitou-se ao meu lado, chegando a ter a audácia de me dar um beijo na testa. Senti nojo, mas mantive a respiração regular, os olhos fechados. Na escuridão do quarto, jurei a mim mesma que aquela seria a última noite que dormiríamos sob o mesmo teto. Na manhã seguinte, agi com normalidade. Preparei o café que Theo gostava, conversei sobre amenidades, perguntei sobre seus planos para o dia. Ele mencionou uma viagem de negócios de última hora para o Rio de Janeiro, onde supostamente passaria o fim de semana. Que pena, disse, mantendo minha voz estável. Tinha pensado em comemorarmos nosso aniversário antecipado, já que na semana que vem estarei ocupada com a entrega do projeto do Morumbi. Theo pareceu genuinamente decepcionado, o que tornava tudo ainda mais surreal. Como ele conseguia mentir com tanta naturalidade? Podemos comemorar quando eu voltar, disse beijando-me antes de sair. Te amo. Aquelas palavras, que um dia significaram tudo para mim, agora soavam como uma ofensa. Assim que a porta se fechou, coloquei meu plano em ação. Primeiro, liguei para Camila, que chegou com seu namorado Rafael, advogado especializado em direito familiar. Ele me orientou sobre os passos legais que eu deveria tomar e começou a preparar os documentos necessários para proteger meus bens e interesses. Em seguida, liguei para nosso banco e, usando a procuração que Theo havia me dado, ele nunca gostava de lidar com burocracias bancárias. Transferi metade de nossas economias para uma conta exclusivamente em meu nome. Era o que me cabia por direito. Nenhum centavo a mais, nenhum a menos. Tem certeza que não quer esvaziar as contas? Perguntou Camila, vendo o valor substancial que eu deixava para trás. Não sou como eles, respondi firmemente. Não vou me rebaixar ao nível de ladrões. O próximo passo foi o mais difícil. Camila me acompanhou até o Palácio Tangará, um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo, onde uma suíte como a 1205 custava facilmente R$ 3.500 por noite. Não íamos fazer escândalo, nem confrontá-los no quarto. Meu plano era mais sofisticado. Usando meus contatos como arquiteta, consegui falar com o gerente do hotel, um homem que havia me contratado anos atrás para renovar sua casa de campo. Expliquei minha situação sem drama ou lágrimas, apenas fatos. Mostrei fotos do meu casamento com Theo, nossa certidão e as imagens que havia tirado no restaurante. Não quero causar problemas para o hotel, expliquei. Só preciso que você confirme para meu advogado que meu marido está hospedado aqui hoje com outra mulher. É para o processo de divórcio. O gerente, embora visivelmente desconfortável, concordou. A descrição do hotel era importante, mas também o era evitar possíveis processos legais por cumplicidade em adultério, como meu advogado sutilmente sugeriu. Enquanto esperávamos na cafeteria do hotel, vi Helena entrar pelo saguão principal, deslumbrante, em um vestido vermelho que devia custar no mínimo R$ 5.000. Carregava uma pequena mala de final de semana e usava o colar de safiras que Theo havia lhe dado no dia anterior. Meu estômago se contorceu, mas mantive a compostura. 20 minutos depois, Theo também chegou.
olhando para todos os lados como um criminoso, temendo ser reconhecido. Ele não me viu sentada no canto mais afastado da cafeteria, parcialmente escondida por uma enorme planta decorativa. Depois de confirmar que Theo e Helena estavam hospedados juntos no Palácio Tangará, saí do hotel com a dignidade intacta e provas suficientes para o que viria a seguir. O advogado Rafael estava impressionado com minha serenidade. A maioria das pessoas que passo por isso age por impulso, ele comentou enquanto dirigia de volta ao meu apartamento. Você está sendo extremamente racional, Lavínia. A raiva é um combustível perigoso, respondi. Prefiro usar minha energia para reconstruir minha vida, não para destruir a deles. Mas isso não significava que eu deixaria Theo sair impune dessa traição. Apenas escolhi um caminho mais sofisticado, que não me diminuiria no processo. Naquela noite, enquanto Theo provavelmente jantava com Helena no restaurante estrelado do hotel, eu organizava minha saída estratégica. Arrumei minhas coisas, documentos importantes, joias e objetos de valor sentimental. Camila havia me oferecido seu apartamento de hóspedes por quanto tempo eu precisasse, mas eu tinha outros planos. Preciso de espaço para respirar, disse a ela. Longe de São Paulo, longe de tudo que me lembre dele. Antes de sair, deixei sobre nossa cama king size a pulseira de safiras que havia retirado da joalheria, junto com as fotos impressas que tirei no restaurante. Ao lado, coloquei uma carta simples. Theo, quando você ler isso, já estarei longe. Não se preocupe em me procurar. Nossas contas foram devidamente divididas. Peguei exatamente o que me cabe por direito, nem R$1 a mais. A pulseira é linda, mas prefiro não carregar lembranças de um amor que nunca existiu. Talvez Helena goste de ter o conjunto completo. Lavínia. Na manhã seguinte, embarquei em um voo para Lisboa. Não era uma fuga, mas um recomeço estratégico. Durante aquelas 10 horas de voo, chorei todas as lágrimas que havia contido nos últimos dias. Quando o avião pousou em Portugal, prometi a mim mesma que seriam as últimas lágrimas derramadas por Theo. Enquanto isso, em São Paulo, o fim de semana romântico de Theo e Helena transformou-se em pesadelo quando ele retornou ao apartamento na noite de domingo e encontrou minha mensagem. Soube disso porque ele me ligou 37 vezes consecutivas, deixando mensagens que evoluíram da confusão para súplicas desesperadas. Lavínia, por favor, me liga. Precisamos conversar. Posso explicar tudo. Não é o que você está pensando. Por favor, me diz onde você está. Estou preocupado. Foi um erro estúpido, não significa nada. Por favor, volta. Eu te amo, sempre te amei. Ouvi cada uma dessas mensagens uma única vez. Depois as apaguei. Theo não merecia nem mesmo o espaço que ocupava no meu telefone. Em Lisboa, instalei-me em um apartamento no Chiado, um bairro histórico e charmoso. Usando meus contatos profissionais, consegui uma parceria com um renomado escritório de arquitetura português. Meu português do Brasil precisou de alguns ajustes, mas meu talento falava por si. 2 semanas se passaram sem que eu respondesse a qualquer contato de Theo. Ele chegou a ligar para meus pais em Belo Horizonte, que sabiam apenas que eu estava viajando a trabalho. Preferi poupá-los dos detalhes sórdidos. Também ligou para Camila, que se limitou a dizer que eu estava bem e que qualquer comunicação deveria ser feita através do meu advogado. Foi então que recebi um e-mail do Rafael com novidades surpreendentes. A traição de Theo era apenas a ponta do iceberg. Uma auditoria nas contas da empresa onde ele trabalhava havia descoberto irregularidades em diversos investimentos sob sua supervisão. Theo estava sendo investigado por desvio de fundos e manipulação de dados financeiros. Ironicamente, foi nossa separação abrupta que chamou a atenção dos auditores para suas atividades. Ele pode enfrentar não apenas um divórcio, mas também um processo criminal, explicou Rafael por telefone. Quanto a Helena, parece que ela não é tão inocente quanto parece.
Há indícios de que ela ajudou a acobertar as transações suspeitas. A notícia sobre os problemas legais de Theo não me trouxe satisfação, apenas um profundo cansaço. Em algum momento durante aqueles 4 anos, eu havia deixado de conhecer completamente o homem com quem compartilhava minha vida. Ou talvez nunca o tivesse conhecido de verdade. 3 meses se passaram. Minha vida em Lisboa ganhava forma. O apartamento no Chiado começava a parecer um lar, e meu trabalho no escritório português rendia frutos promissores. Aos poucos, a dor da traição se transformava em uma lição valiosa sobre autoconhecimento e independência. Foi nesse período que recebi um e-mail inesperado de Helena Vasconcelos. O assunto dizia apenas: precisamos conversar. Meu primeiro instinto foi deletar sem ler, mas algo me impediu. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse a oportunidade de finalmente encerrar esse capítulo. Abri o e-mail. Lavínia, sei que sou provavelmente a última pessoa de quem você gostaria de ter notícias. Não estou pedindo perdão. Apenas a chance de explicar algumas coisas que você merece saber. Estarei em Lisboa na próxima semana a trabalho. Se você estiver disposta a me encontrar, ficarei no Hotel Avenida Palace por 3 dias. Helena. Mostrei o e-mail para Camila durante nossa chamada semanal de vídeo. Não vá, foi sua resposta imediata. O que essa mulher poderia possivelmente dizer que valha seu tempo ou paz de espírito? Passei dias debatendo internamente se deveria encontrar Helena. Não havia perdão a oferecer, nem interesse em suas justificativas para ter se envolvido com meu marido. Mas havia perguntas sem respostas, peças que faltavam no quebra-cabeça do colapso do meu casamento. Acabei decidindo que o encontro seria em meus termos. Escolhi um café pequeno e discreto perto do meu escritório, em um horário que me dava apenas 30 minutos antes de uma reunião. Uma desculpa perfeita para encerrar a conversa se necessário. Helena chegou pontualmente. Estava mais magra e abatida do que eu me lembrava, sem o brilho de confiança que sempre emanava. O colar de safiras, notei, não estava em seu pescoço. Obrigada por vir, ela disse, sentando-se à minha frente. Tenho 30 minutos, respondi secamente. Diga o que precisa dizer. Helena respirou fundo. Primeiro, quero que saiba que não estou mais com Theo. Terminamos uma semana depois que você partiu. Isso me surpreendeu, mas mantive a expressão neutra. Isso não me diz respeito mais. Você está certa, mas há coisas que você precisa saber sobre ele, sobre o tipo de homem com quem estava casada. Nos próximos 20 minutos, Helena me contou uma história que parecia saída de um thriller financeiro. Theo não era apenas um executivo ambicioso. Era um manipulador calculista que havia construído um esquema complexo de desvio de fundos no banco. Helena, como advogada do departamento jurídico, havia sido inicialmente atraída por sua inteligência e charme, mas logo se viu enredada em suas mentiras. Quando percebi a extensão do que ele estava fazendo, já estava envolvida demais. Ela explicou, os olhos fixos na xícara de café intocada. Ele me convenceu que estávamos apenas contornando burocracias desnecessárias. Com o tempo, tornou-se claro que eu estava sendo usada por meu conhecimento legal. Por que está me contando isso agora? Perguntei, ainda desconfiada de suas intenções. Porque fiz um acordo com o Ministério Público. Em troca de cooperação, receberei uma pena reduzida. Theo enfrentará acusações muito mais graves. Ela fez uma pausa, visivelmente desconfortável. E porque você merece saber que não era a única sendo enganada. Ele me disse que vocês estavam praticamente separados, que o casamento era apenas uma fachada conveniente. Quase ri da ironia. A amante achando que era especial, quando era apenas mais uma peça no tabuleiro de Theo. Há mais, continuou Helena, abrindo sua bolsa. Ela tirou um envelope e o colocou sobre a mesa.
Encontrei isso no apartamento dele depois que você partiu. Acho que pertence a você. Dentro do envelope havia uma pequena caderneta bancária de um banco suíço e documentos de uma conta offshore nas Ilhas Cayman. O nome na conta era o meu, mas a assinatura nos documentos era claramente falsificada. Ele estava usando seu nome para esconder parte do dinheiro, explicou Helena. Provavelmente planejava fugir sozinho se as coisas dessem errado, deixando você para assumir a culpa. Observei os documentos com uma estranha sensação de desapego, como se pertencessem à vida de outra pessoa. De certa forma, pertenciam. A Lavínia, que confiava cegamente, que construía sua identidade a partir do nós em vez do eu, já não existia mais. Entreguei cópias disso tudo ao Ministério Público, continuou Helena. Eles entendem que você não tinha conhecimento dessas contas. Ainda assim, recomendo que contrate um advogado especializado em crimes financeiros. Já o fiz, respondi calmamente. Após o e-mail de Rafael sobre as investigações, havia contratado um advogado português especializado em direito internacional e crimes do colarinho branco. Obrigada por trazer isso, Helena. Será útil para minha defesa. Ela parecia genuinamente surpresa com minha tranquilidade. Talvez esperasse lágrimas, recriminações ou até mesmo gratidão desesperada. Não ofereci nenhuma dessas reações. Sabe? Disse Helena hesitante. Por mais estranho que pareça, acho que ambas fomos vítimas dele, de maneiras diferentes. Olhei para ela por um longo momento antes de responder. Há uma diferença crucial entre nós, Helena. Você escolheu se envolver com um homem casado, sabendo exatamente quem eu era. Viu meu rosto no Natal, comeu à minha mesa, sorriu para mim enquanto dormia com meu marido. Pode ter sido manipulada por Theo em assuntos financeiros, mas a decisão de trair outra mulher foi inteiramente sua. Suas bochechas coraram de vergonha. Tem razão. Não há justificativa para o que fiz. Só queria que soubesse que estou verdadeiramente arrependida. Arrependimento é um começo, respondi levantando-me. Agradeço pela informação, mas nossos 30 minutos acabaram. Tenho uma reunião agora. Antes de sair, Helena segurou meu braço gentilmente. Lavínia, só mais uma coisa. Como você consegue estar tão inteira? Se fosse comigo, estaria destruída. Sorri pela primeira vez desde que nos sentamos, porque entendi que a verdadeira traição não foi o que Theo fez com você, mas o que ele fez comigo. Ele me roubou a confiança, a segurança, anos da minha vida. Mas ao partir, recuperei minha essência. Percebi que nunca precisei dele para ser completa. Caminhei para minha reunião, sentindo um peso enorme deixar meus ombros. O encontro com Helena havia proporcionado um encerramento que eu nem sabia que precisava. Nas semanas seguintes, trabalhei ativamente com meus advogados para me desvincular completamente das atividades ilícitas de Theo. Com as provas fornecidas por Helena e minha cooperação total com as autoridades, fui oficialmente declarada inocente de qualquer envolvimento. Theo, por outro lado, foi condenado a 8 anos de prisão por fraude, manipulação de mercado e evasão fiscal. Helena recebeu uma pena suspensa de 2 anos e a obrigação de devolver todos os valores recebidos ilegalmente. Quanto ao nosso apartamento em São Paulo e demais bens, vendi minha parte e investi o dinheiro no meu novo escritório em Lisboa, que crescia rapidamente. 1 ano após minha partida do Brasil, já tinha uma equipe de 6 arquitetos e projetos em 3 países europeus. Em uma tarde ensolarada de primavera, enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos do Chiado, recebi uma ligação de Camila. Lavínia, você não vai acreditar. A história do Theo virou manchete em todos os jornais brasileiros. Estão chamando de o esquema do século. Há rumores de que vão fazer uma série sobre o caso. Espero que encontrem uma atriz muito bonita para me interpretar. Brinquei, entrando em uma pequena cafeteria para meu expresso diário.
O mais incrível é que você se tornou uma espécie de heroína feminista aqui. A mulher que não apenas sobreviveu à traição, mas reconstruiu sua vida ainda mais brilhante, enquanto os traidores caíram em desgraça. Não era fama que eu buscava, mas havia algo poeticamente justo na forma como tudo se desenrolou. Theo e Helena haviam construído sua relação sobre mentiras. Mentiras um para o outro, mentiras para mim, mentiras para o mundo. Mentiras que eventualmente desmoronaram sob o peso de sua própria falsidade. Eu, por outro lado, havia escolhido o caminho mais difícil: enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse, e reconstruir minha vida sobre alicerces de autenticidade e autoconhecimento. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento com vista para o Tejo, refleti sobre a jornada dos últimos 18 meses. A traição de Theo, que uma vez pareceu o fim do mundo, havia se tornado apenas um capítulo na história da minha vida. Doloroso, sim, mas também transformador. A verdadeira lição não foi a vingança que o destino proporcionou a Theo e Helena. Foi compreender que a única aprovação que realmente importa é a nossa própria. Que amar a si mesma primeiro não é egoísmo, mas sobrevivência. Que a verdade, por mais brutal que seja no momento, sempre nos liberta no final. Tomei um gole do meu vinho português e sorri para o pôr do sol. A amante do meu ex-marido havia aprendido sua lição da maneira mais difícil. Quanto a mim, aprendi que algumas vezes perdemos tudo apenas para descobrir que tínhamos muito mais dentro de nós do que jamais imaginamos. E essa, talvez, tenha sido a maior vingança de todas.